Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a este culto online, onde estaremos lendo a Palavra de Deus, orando por você e pela sua família. Vamos iniciar este culto neste momento e lembrando apenas aquela dica simples. Você pode aí fazer o joinha, coraçãozinho, né? E nos comentários, façam também os seus comentários, apenas evitando aí colocar figurinhas nos comentários, porque isso faz com que o Facebook corte a live, né? Então, só esse pedido aí, esse avisozinho no início, para a gente ter aí um momento de adoração a Deus, louvor e a palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos, ó Deus, buscando a tua palavra, a tua vontade, falando contigo, ó Deus, e, ó Deus, ouvindo a tua voz através do teu Espírito Santo, através da tua palavra. Aceite os louvores que serão oferecidos a ti neste momento e que o Senhor abençoe todas as famílias, todas as pessoas, cada um, ó Deus, que está nos ouvindo neste momento. O Senhor abençoe cada pessoa, todas as famílias que estão nesse instante, ó Deus, cultuando ao Senhor através, ó Deus, deste culto online. Que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor nos proteja, nos guarde, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor, e este hino é um hino bem conhecido. Este hino é bem conhecido, é o hino Portas Abertas. E nós vamos louvar ao Senhor com este hino nesse instante. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sem privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs e grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo e sem teto e carentes de amor.
Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para o renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Esta música que nós vamos cantar agora, Deus nos abençoou e nos deu a iluminação para compormos este hino. E essa música fala para aqueles que estão afastados da presença do Senhor, estão afastados da igreja no sentido de que já há muito tempo não estão mais congregando, não estão mais se reunindo, estão de fato no mundo, como ovelha desgarrada, como ovelha perdida. Volte, lembre-se daquele tempo que você louvava a Deus e cantava ao Senhor. Preste atenção na letra deste hino. Será que você se esqueceu de quando louvava a Deus? Teus olhos brilhavam radiantes com a luz que vinha do céu. Agora você está distante, sozinho e sem direção. Teus olhos já não têm mais brilho e tudo é desilusão. E eu pergunto pra você, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Eu te vejo só chorando, sempre lamentando. Cristo chama pra você voltar. Quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Jesus cura a ferida e renova sua vida. Ele chama pra você voltar. Se você tem o pensamento de que tudo perdido está, saiba que é o inimigo querendo te derrotar. Busque a Cristo Jesus, que na cruz morreu por ti. Só Ele perdoa
aos pecados, fazendo você sorrir. E eu pergunto pra você, quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Eu te vejo só chorando, sempre lamentando. Cristo chama pra você voltar. Quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Jesus cura a ferida e renova sua vida. Ele chama pra você voltar. Mas quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Eu te vejo só chorando, sempre lamentando. Cristo chama pra você voltar. Quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? Jesus cura a ferida e renova sua vida. Ele chama pra você voltar. Jesus cura a ferida e renova sua vida. Ele chama pra você voltar. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos ler a palavra de Deus nesse instante, que se encontra no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, a partir dos versículos 11. Lucas 15 é uma das parábolas mais conhecidas dos evangelhos, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículos 11 em diante, até o verso 24. Assim nos diz a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Depois de ter consumido tudo, sobreveio grande fome, e então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ministre a tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor fale, ó Deus, a todos quantos estão nos ouvindo neste momento e nos vendo. Que, ó Deus, possamos entender a tua vontade e, ó Pai, que nada possa nos afastar do Senhor. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esta parábola do filho pródigo, ela é conhecida e principalmente quando se trata, e a ênfase sempre dada geralmente ao filho pródigo, ou seja, aquele que gastou tudo que tinha. A palavra pródigo é isso, é jogar tudo fora, é deixar tudo sair entre os dedos, desperdiçar. Isso é que significa a palavra pródigo. Ou, às vezes, depois do versículo 25, conta-se a história ali, a parábola do irmão mais velho, aquele que havia ficado em casa. Mas nesta noite, nós não vamos nos ater sobre o filho pródigo e nem sobre o irmão dele, mas vamos ver aqui exatamente sobre o amor do pai. O amor do pai é um amor comparado aqui ao amor de Deus. O amor de Deus é um amor que não desiste. É um amor que não desiste. Muitos estão como este filho pródigo. Estão longe, estão afastados, longe dos caminhos do Senhor. Mas esse é o momento de voltar para Deus, voltar para a presença do Senhor, Deus, o nosso Pai, voltar para a igreja, voltar para a comunhão dos irmãos. Há uma palavra que tem sido muito usada, que são os chamados desigrejados, aqueles que já foram membros de uma igreja, aqueles que já trabalharam, atuaram na igreja, na obra do Senhor, mas que por algum motivo, por alguma razão, se afastaram. Às vezes por decepção com a própria igreja, às vezes por uma frustração de algo que alguém ou algum irmão lhe fez, às vezes pelo esfriamento em si mesmo, ou talvez pelos prazeres do mundo que o atraíram e de repente ela saiu da presença de Deus. Então preste atenção o que esta parábola nos ensina, o que o Senhor Jesus nos ensina sobre o amor de Deus. Primeiramente, o amor de Deus é um amor que não desiste, porque demonstra bondade. O versículo 12 nos diz assim: o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Vejam só que aqui demonstra a bondade de Deus, a bondade daquele pai, daquele filho pródigo,
que o filho pedindo a parte que lhe cabia, mas espere aí, vamos lá. Ele pedir a parte que lhe cabia era pedir a sua herança. E nós sabemos muito bem que, até por lei, a herança, normalmente, o herdeiro toma posse com a morte do pai, com a morte do seu pai. E aqui este jovem faz algo terrível. Ele pede a sua herança, o pai ainda estando vivo, que ele repartisse. Ele que não lutou nada, não trabalhou para que pudesse conquistar tudo que o pai havia conquistado, ele simplesmente: eu quero a minha parte, e ponto. E o pai é bom, e o pai concede, e o pai dá a parte dele. Aqui nós aprendemos algo que as coisas deste mundo, as coisas que ganhamos, não valem mais do que as pessoas que nós perdemos. Diríamos que os quês do mundo não valem mais do que os quens que nós perdemos. Este jovem estava ganhando muito dinheiro ali. Ele estava saindo com os bolsos, com as sacolas cheias de dinheiro. Mas ele estava perdendo o convívio com a pessoa mais importante da vida dele, que era o pai. Ele estava abrindo mão da comunhão com o seu pai, por causa de coisas. E por causa de coisas o jovem perdeu a companhia, o carinho do seu pai. Portanto, ainda assim, Deus demonstra bondade, sabe? Há muitas pessoas que se decepcionam com Deus, sabe por quê? Porque começam a pedir coisas para Deus, e que muitas vezes Deus sabe, e sempre sabe, não muitas vezes, mas Deus sempre sabe, Ele é onisciente, que muito daquilo que nós vamos ganhar materialmente falando é exatamente o que vai nos afastar da comunhão com Deus. E Deus permite, porque nós precisamos entender que existe a vontade, o que a gente chama da vontade permissiva de Deus, e a vontade decretiva, determinativa de Deus. Deus aqui então está permitindo, o pai permite ali que o filho tenha aquilo que ele está pedindo, embora não fosse a vontade final e determinativa do pai. O pai não queria que o filho fosse. Sabe, o pior castigo de Deus, preste bem atenção, o pior castigo de Deus não é quando Deus manda uma situação difícil, uma enfermidade na vida de alguém, ou até mesmo uma tragédia, um acidente. O pior castigo de Deus não é quando Ele manda o juízo dele sobre alguém, não. O pior castigo de Deus é quando Ele deixa as pessoas andarem nos seus próprios caminhos. Esse é o pior castigo. Enquanto o jovem estava entendendo ali como algo bom que estava acontecendo com ele, mas o pai já sabia o que que poderia acontecer com aquele jovem. Então o amor que não desiste é um amor que revela a bondade, demonstra a bondade de Deus. Mas o amor que não desiste é também um amor firme,
que aplica a disciplina, é um amor firme na aplicação da disciplina. O versículo 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então veja só, é muito fácil nós deduzirmos o que aconteceu. Isso aí é comum, todos já imaginam por inferência o que aconteceu com aquele jovem. Ele saiu com muito dinheiro e naquele país que ele foi, aquele país distante, com certeza ele imediatamente conseguiu muitos amigos, muitas amizades. E ele então chegava e bancava para todo mundo prazeres, bebedeiras, baladas, festinhas, bancava tudo, estava com dinheiro. Mas aqui diz que veio fome, veio necessidade. E aquele rapaz começou a passar necessidade. Uma pergunta muito simples: cadê os amigos? Onde é que foram parar as suas amizades? Onde é que estavam todos agora? Ninguém. Ele está sozinho. Comece a pensar se não é exatamente isso que acontece no mundo. Quando a pessoa acha que está cheio de amigos, e há um provérbio na palavra de Deus que diz que aquele que tem muitos amigos acaba perdendo. Mas como assim? Se ele tem muitos, como é que ele perde? Porque amigo é aquele com quem você pode contar na hora da dor. Amigo é aquele que se aproxima de você, não pelo que você tem, mas por quem você é, independentemente se você tem ou não. Se você está bem, o amigo está ali. Por isso que, quando está mal, o amigo também se aproxima para estender a mão. Por isso que o sábio Salomão diz: há amigos mais chegados que irmãos. Então, quantos amigos esse jovem tinha? Nenhum. Nenhum amigo. Nenhum. Pelo menos ali naquele lugar que ele estava, naquele país. Mas aí vem uma pergunta que não quer calar. Cadê o pai? Onde é que estava o pai desse rapaz? Estava no mesmo lugar, na casa dele. E a pergunta é: mas será que ele não sabia que o filho estava passando isso porque era geral, a fome era no país todo? O pai sabia? Sabia. Mas então, se é amor, ele tinha que ir atrás do filho logo, imediatamente. Mas vamos viajar aqui nessa parábola. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Imagine o pai indo lá chamar o filho quando ele ainda estava com os bolsos cheios. Pai, não quero nem saber de você não, pode ir embora. Ou mesmo que ele fosse ali ou impedisse que o filho passasse qualquer tipo de privação, ele poderia lá na frente jogar na cara do pai: eu nem queria vir, eu estava feliz, era lá, eu queria ficar lá, eu só vim porque o senhor insistiu muito. A questão não é colocar em xeque o amor do pai aqui não. Aqui é o amor que é firme e que exerce a disciplina, porque o pai, ele
disciplina o filho a quem ama. Então aqui o pai está sabendo o que está acontecendo, mas está exercendo a disciplina. Vamos trazer para o tempo que nós estamos vivendo. Deus, para disciplinar, para chamar a atenção do seu povo, no passado, povo de Israel, muitas vezes ele usava nações inimigas para virem e atacar Israel, levar para o cativeiro. Deus fez isso no cativeiro babilônico, durou 70 anos, disciplina de Deus. Mas muitas vezes Deus não usava exércitos, nações, para disciplinar o seu povo, não. Às vezes ele usava insetos, bichinhos pequenos. Às vezes ele usava peste, pragas, enfermidades. Às vezes ele permitia isso. Mas como? Deus é amor. Exatamente porque Deus é amor. Ele não quer perder-nos. Ele não quer perder os seus filhos, por isso ele disciplina. O que está acontecendo? Não seria também permissão de Deus? Deus não sabe nada que está acontecendo no mundo, não? E cadê o inimigo que nós lutamos nesse momento? O mundo todo, mais de 190 nações, todas as nações do mundo, lutando contra um inimigo invisível, que está mexendo com os recursos das pessoas. Gente preocupada, como é que vai ser, como é que vai sustentar, como é que vai viver. Mas o rapaz sentiu primeiramente a falta do dinheiro junto com a fome. Ele tentou ali na parábola cuidar dos porcos, tratar dos porcos e queria comer a lavagem que os porcos comiam. O dono não permitiu. Não, é a comida dos meus animais, dos porcos. Você não vai comer. Sabe? Quando Deus permite a disciplina, o amor é forte, é firme, permite a disciplina, para que nós sintamos falta de Deus, para que nós sintamos saudade de Deus, saudade do Pai. E é isso que esse rapaz sente, ele sente saudade. Ele começa agora não apenas lembrar do que ele perdera, mas principalmente de quem ele perdeu, de quem ele não via mais, de quem ele não ouvia mais a voz, que era a voz do seu pai. Mas não era só ele que não ouvia a voz do seu pai, era também o seu pai que não ouvia a voz dele mais. Isso com certeza doía o coração do pai. Mas como é que isso acontece agora? Como é que isso acontece no nosso tempo? Sabe como? Porque quando alguém se afasta de Deus, alguém se afasta da família de Deus, da comunhão da igreja, ele passa a não ouvir mais a voz de Deus, mas também Deus não está ouvindo a voz dele mais, porque ele não fala com Deus, não ora mais.
não conversa com o Pai. Então Deus permite a disciplina para que nós nos voltemos para Ele, para Deus, para o nosso Pai. O amor que não desiste é um amor que constrange. O verso 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Sabe, o amor de Deus é um amor que nos constrange o tempo todo. Porque é um amor que nos faz lembrar tudo aquilo que Deus faz para nós, tudo aquilo que Deus faz para o nosso bem. Porque Deus quer o nosso bem, Deus quer o bem dos seus filhos. Mas ao mesmo tempo, nos leva a meditarmos no mal que nós fazemos contra Deus, contra o nosso Pai. É isso que esse rapaz está pensando aqui, ele está meditando, caindo em si. Caindo em si. Por isso, só o fato dele estar fazendo esse autoexame, esta autoavaliação, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, falando de santa ceia, de comunhão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Não é apenas nós olharmos o que nós perdemos quando estamos distantes de Deus, no sentido até aí material, porque quantas coisas, já pararam para pensar o quantas coisas nós perdemos, estamos perdendo nesses últimos dias? Quantas coisas? Quantas coisas? Pense aí. Você não pode visitar o seu parente que está distante. Tem que deixar ele lá. Você não pode visitar se os seus pais estão longe. Você não pode ir lá. Você pode levar o vírus para eles, contaminá-los, infectá-los. Não estamos podendo nos reunir. Os bancos estão vazios dos templos. Perdemos temporariamente esse convívio. Mas é um momento de nós também, todos nós, cairmos em nós mesmos, cada um caindo em si e dizendo: o que eu fiz com a liberdade que eu tinha de glorificar a Deus, de cultuar a Deus na casa de Deus? Fiquei em casa, assistindo a Netflix no domingo à noite. O que eu vou fazer na igreja? YouTube, em casa. Quando podia vir para a igreja, ficava em casa. Engraçado, né? Agora está dizendo para ficar em casa, quer sair. O povo é esquisito, meio, dá para entender muito bem, não. O ser humano, ele é assim, ele é complicadinho, bem complicado. Mas você já parou para pensar quantas vezes você ficou em casa, que o seu pai e sua mãe dizendo: vá para a igreja? Não vou não, quero ir não, estou afim não, quero ficar em casa. Aí agora tem que ficar em casa. Não, quero sair. Eu quero ir na igreja. Deus está falando assim: você está realmente com saudade de mim? De ouvir a minha voz
através da palavra, através da mensagem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse rapaz aqui não estava ouvindo mais nada, não estava ouvindo a voz de Deus, do Pai, não estava tendo convívio com os amigos verdadeiros, familiares lá que tinham ficado para trás. Mas ele cai em si, lembra tudo aquilo que Deus, que o Pai havia feito por ele. O amor que constrange, o amor de Deus é o amor que não desiste de esperar. Versículo 20, a parte B diz assim: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. É um homem, a gente até imagina, de uma certa idade, que corre ao encontro do filho. É o amor que não desiste de esperar. A gente começa a imaginar quantas vezes aquele homem foi para a varanda da casa, ou foi para a janela da sua casa, na porta, no quintal, olhando a estrada ao longe, para ver se o filho estava voltando, mas que ao mesmo tempo jamais desistiu de esperar pela volta do filho. É assim que Deus faz com seus filhos. Deus não desiste de esperar. Aqueles que são dele, aqueles que o pertencem, aqueles que um dia se afastaram, como o pastor que vai em busca da ovelha perdida, desgarrada, vai atrás, vai em busca, e traz de volta. É o pai correndo para abraçar o filho. É o amor que não desiste de esperar. Não desiste de esperar a volta do filho. Se é filho, Deus espera a sua volta. O amor que não desiste, o amor de Deus é um amor que não desiste de perdoar. O versículo 20 diz: e levantando-se foi a seu pai vinha de longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lembra de toda aquela frase que o filho, que o jovem ensaiou para falar com o pai? Nem deu tempo. Nem deu tempo. As palavras do filho foram sufocadas no melhor sentido da palavra, com abraços e beijos de um pai. Isso é perdão. Isso é perdão. A gente precisa perdoar, aprender a perdoar como Deus nos perdoa. O pai não chegou para o filho e falou: meu filho, imagina esse menino chegando, cuidando de porcos, seca, sem chuva, sem água, caminhando a pé, voltando para casa, distante, dias e dias. O pai não quer nem saber o que tinha acontecido. Ele só queria saber o que estava acontecendo. O seu filho estava ali. O seu filho estava na sua presença. E ele o abraça e o perdoa. Sequer pergunta o que o filho fez. A questão, quando há o perdão, quando há o arrependimento verdadeiro, não importa o que as pessoas fizeram contra você, perdoe. Lembre-se não do mal que fizeram, mas sim do bem que Deus fez quando enviou Jesus para morrer na cruz, para perdoar-nos dos nossos pecados. Isso é perdão. O amor que não desiste é um amor que não desiste de perdoar.
abraçou e beijou. Mas o amor de Deus é um amor que não desiste de revelar a sua graça. O verso 22 diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Dá um banho nesse menino aí. Coloca roupas novas nele, sandálias nos pés e anel no dedo. O anel era o símbolo do brasão da família, dizendo: você nunca deixou de ser meu filho. Isso é graça. Aquele menino merecia aquela atitude do pai? Não. Você acha que você merece a salvação de Deus, o perdão de Deus? Não. Você acha que eu mereço ser perdoado por Deus? Não. Isso é graça, favor imerecido. Nós não merecemos. Graça é nós recebermos aquilo que não merecemos. Recebermos o céu. E a misericórdia é nós não recebermos aquilo que merecemos, que é o inferno. Então a revelação da graça e da misericórdia de Deus, aqui nesse texto, é clara. Não muda. Quem é filho não deixa de ser filho. Não existe ex-filho. Mas é preciso voltar. O filho sempre volta à casa do pai. Volta. Finalmente, o amor que não desiste é o amor que festeja a restauração, verso 24. Porque este meu filho, ele diz, verso 23, trazei também, matai novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Festa! Festa! A palavra de Deus diz que há festa no céu, há júbilo no céu, quando um pecador se arrepende. E o motivo, a causa da festa, no céu, é pelo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando você começar, de repente, a questionar, mas será que Deus me ama mesmo? Ah, se Deus me ama... Calma, cuidado com o que você vai completar. Você quer saber se Deus te ama mesmo? Lembre-se da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é amor. O amor que revela bondade, que é firme na aplicação da disciplina. Deus disciplina o filho a quem ama. É um amor que constrange, porque Deus sempre nos faz o bem, que não desiste de esperar. Por enquanto, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Um dia esse tempo vai findar. O amor que não desiste de perdoar, enquanto Deus dá oportunidade, abraça essa oportunidade, volte-se para o Senhor. É a revelação da graça de Deus e da festa no céu. O mais importante não é o que se perde, mas quem se ganha. Agora, esse rapaz havia perdido o dinheiro dele, mas havia resgatado e restaurado a convivência, o convívio com o pai, com o seu pai. Perder para ganhar, isso não é perda, isso é livramento.
Por isso que Jesus diz: quem perder a sua vida, achá-la-á, mas aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Como assim? Porque para nós termos a vida de Deus em nós, nós precisamos abrir mão da vida do mundo, da vida do pecado, da vida das trevas, da vida e nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus, para nos aproximarmos de Deus, deixando para trás tudo aquilo que de fato não nos faz falta, porque se temos Deus, Deus nos dá tudo que nós necessitamos, porque Ele é nosso Deus, o nosso Pai. Vamos orar. Ó Deus, peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao coração, aplique esta mensagem ao coração de todos que estão ouvindo, Deus. Se porventura há, Senhor, alguns dos Teus filhos que estão distantes do Senhor, que abandonaram, ó Deus, a Tua presença, já não falam mais contigo em oração, já não buscam o Senhor, a comunhão contigo, ó Deus, no meio do Teu povo, e este momento que estamos vivenciando, Pai, é um tempo de nós, de fato, vermos aquilo que tínhamos muitas vezes e não valorizamos, que era a comunhão com os irmãos, com a família do Senhor, com a igreja do Senhor. Ó Deus, restaura em nós, novamente, ó Deus, este primeiro amor, esta volta ao primeiro amor, Deus, nos ajude. Queremos, ó Deus, o Teu amor maior, incomparável, imensurável, voltarmos para o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante com duas músicas que falam exatamente sobre isso. Não importa o que você fez, Deus não desiste de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar.
Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste, ele não desiste. Deus não desiste. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Vamos orar, receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família, e se Deus quiser, na próxima quarta-feira, 7h30 da noite, às 19h30, estaremos aqui, diretamente da Primeira Igreja Presbiteriana de Nova Venécia. Às 19h30, horário de Brasília, estaremos aqui para juntos cultuarmos a Deus, ouvirmos a palavra de Deus e louvarmos o nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.